gente, Pai, através do que ela vai trazer aqui, Jesus Cristo. Que o Senhor possa repreender, Pai, todas as distrações, Pai, e nos ajude a estar com o coração e os olhos atentos para a palavra do Senhor, para o que o Senhor vai falar aqui, Jesus. E que possamos ser transformados, moldados, Pai, e edificados, cheios, através da sua palavra, Jesus. Amém. Boa noite, igreja. O tema do nosso congresso, que vai seguir para o nosso mês da juventude, é ter o reino em nós. E todo o congresso foi falado especificamente sobre o reino de Deus, que o reino está aqui, que vem o céu, a terra e assim por diante. Teve um PG que eu dei, se não me engano, no mês passado, cujo tema foi especificamente sobre o amor de Deus. E eu perguntei para alguns adolescentes o que significava amor para eles, né? E muitos deles responderam cuidado. E o cuidado que devemos ter com o outro é algo bíblico. Lá em Eclesiastes 4, 9 a 12, fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro se levanta. Que uma corda de 3 nós não se quebra com facilidade. E tanto a palavra que eles responderam, né, cuidado, tanto com essa passagem de Eclesiastes, me lembrou um outro trecho, que está lá em 1 João 4:20. Eu só vou ler o final, que fala bem assim: pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E nós, como seres humanos, sempre inclinados ao erro, ao egoísmo, à soberba, ao vitimismo, sempre colocamos as nossas opiniões, nossos pensamentos já pré-ordenados, pré-definidos, nossas opiniões próprias, à frente do outro e à frente do que é melhor segundo a perspectiva de Deus. Porque, apesar de tudo, da nossa inclinação, né, da nossa natureza depravada, tanto que até no princípio de dores, lá em Mateus, fala que o amor de muitos se esfriará. Mas essa não é a vontade de Deus para a gente, porque a vontade do Pai é que nós possamos ver em comunhão, né, uns com os outros. Vivian, você coloca lá Hebreus 10, 24 e 25, por favor. Eu acho que a versão daqui é diferente da minha, mas não tem problema. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E tem até aquela frase popular, né? Cada cabeça um mundo. Mas se nós passamos pela renovação da mente, se nós temos a mente de Cristo, como está lá em Romanos 12, se somos um só corpo, um só coração, uma só voz, nós devemos pensar como o Senhor pensa e amar como o Senhor ama. Não com o nosso amor de ser humano, que é depravado, mas com o amor que Cristo nos amou, que é infinito, que é puro. E eu já puxando a sardinha para os adolescentes, né, assim, sempre. E tanto eles quanto a gente da liderança, a gente sempre escuta, que os adolescentes pulam muito, que fazem muita zoada e outros comentários afins. Mas a gente fica até pensando, tipo assim, glória a Deus que eles fazem zoada, glória a Deus que eles estão pulando aqui, glória a Deus que eles se sentem à vontade na casa do Pai para pular, se alegram em estar na presença de Cristo. Porque esse tipo de amor que devemos ter com Deus, um amor tão grande que a gente nem consegue conter dentro de nós, que a gente tem que espalhar, tem que colocar para fora. Porque essa também é uma missão que Jesus nos deu. Vão e façam discípulos, não é para guardar o Evangelho para nós mesmos, mas sim para propagarmos o Evangelho. Porque assim como nos foi dado de graça, nós também devemos dar de graça. E eu vi uma frase, já tem um tempinho, lá no Instagram, que fala bem assim, que hoje em dia virou uma cultura apaixonante ser chamado de crente, ser chamado de discípulo de Jesus, de fazer parte de uma igreja, de, sei lá, estar no hall de membros, de estar em algum cargo. É muito bonito isso, ficar aparecendo no Instagram, nas transmissões, nas fotos, por exemplo, sei lá, do congresso que teve, que é muito bonito, é muito voltado para status. Porque várias dessas coisas são muito mais voltadas a aplausos, voltados a, eu sou mais crente que fulano, eu sou mais crente que ciclano, do que realmente amor por vidas, do que realmente chorar por almas, do que realmente amar ao próximo como a si mesmo. E muitas vezes a gente tem que se perguntar, né, porque a palavra fala que a gente tem que se examinar sempre, a cada dia, que se somos aquelas pessoas que julgaram a mulher adúltera, lá em João 8, ou então aquelas pessoas que repreenderam o cego Bartimeu, quando ele estava clamando por Jesus, por cura, lá em Marcos 10, se não me engano.
Porque o que Jesus fez com a mulher adúltera, com o cego Bartimeu, com a mulher do fluxo de sangue, com tantas outras pessoas da Bíblia, é o que devemos fazer. Não devemos ser aquelas pessoas que vão julgar o outro porque, sei lá, o outro está levantando os braços e gritando, nossa, louvado seja Jesus. Ou então aquela pessoa que fala assim, não, olha, fique aí no seu cantinho, você não vai fazer nada. Mas devemos ser aquelas pessoas que amam ao próximo, ensinam o outro a amar o próximo, ensinam o outro a amar Jesus. Lá em João 13,15, Jesus fala, eu lhes dei o exemplo para que façais como eu fiz. Então, assim como Jesus fez com todas essas pessoas, que olhou para elas com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, nós devemos fazer assim com o próximo, seja daqui da igreja, seja de fora. Porque Jesus não nos chamou para olhar o outro com desdém, ou então não nos chamou para olhar o outro com indiferença, com um olhar de julgamento. Porque cada um aqui é tão pecador quanto. Não é porque, sei lá, eu estou pregando aqui que eu sou mais santa que Vivian, que está ali na mídia, que não está aparecendo. Ou então que Lorena, que dirigiu o culto, é mais crente do que Georgette, que está ali sentada. Todo mundo pecador da mesma forma. Então, todo mundo não está em lugar de julgar o outro, né? Mas todos temos um lugar para amar a Cristo e de seguir a Cristo, né? Lá em Efésios 6, fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E muitas vezes, quando a gente deixa a nossa emoção, até os nossos padrões humanos, a nossa moral humana, que às vezes não é nem o padrão do céu, na verdade, tomar conta, tomar primazia do nosso coração, da nossa mente, isso faz com que a gente impeça de propagar o reino, tanto aqui dentro quanto lá fora. Porque a gente, por exemplo, então esse é o meu e Debinha, totalmente um exemplo hipotético. Eu estou com raiva, a gente é da mesma liderança, mas eu estou com tanta raiva de Debinha que eu não consigo trabalhar com ela. E isso impede totalmente o mover do Espírito Santo. Eu estava conversando com Cássia há um tempo atrás que, enfim, a gente estava chateado com alguma coisa, mas a gente, já orando para tirar, sabe, porque não vem de Deus, né? Venhamos e convenhamos. Isso impede totalmente o trabalho a ser seguido. Porque se, por exemplo, eu tivesse com tanta raiva, outra pessoa, enfim, poderia impedir, sei lá, que um congresso fosse realizado, ou então que um culto fosse realizado. Porque esse não é o ambiente que Jesus quer que a gente prepare. O ambiente que Jesus quer que a gente prepare é um ambiente de paz, amor, alegria, justiça, entre outras coisas que pertencem ao reino de Deus. E o inimigo se alegra quando a gente está com raiva e não libera perdão, quando a gente guarda rancor, quando a gente olha o outro com um olhar de indiferença, quando a gente não libera perdão e acha que é o certo e tanto fez para outra pessoa, ou então se coloca num pedestal e num lugar de super crente e eu sou mais crente, todo mundo é pecador, eu sou o melhor. O inimigo gosta disso, mas Jesus não gosta. Então, cabe a gente decidir se a gente quer agradar o inimigo ou quer agradar Jesus. Lá, eu estava lendo um livro que eu separei até um trecho para eu ler. Ele fala bem assim: o caminho a ser trilhado hoje não é diferente dos tempos de Jesus, é o mesmo caminho. O chamado deste século e do próximo é um chamado a um novo discipulado, um novo modo de seguir Cristo. Mais parecido com o cristianismo apostólico e primitivo, quando os discípulos deixavam tudo e literalmente seguiam o mestre. O nome desse livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus. E tanto a pergunta se a gente está agradando ao inimigo ou agradando a Jesus, essa também deve ser uma pergunta que deve ser feita a todo mundo aqui, não somente adolescentes ou pré-adolescentes que estão com o caráter sendo formado, com a mente sendo formada, mas também adultos, idosos, jovens. Porque nós devemos seguir a Cristo até o fim das nossas vidas. Nós devemos seguir os seus passos até o fim dos nossos dias. Então, assim, em nossos passos, o que Jesus faria no nosso falar, o que Jesus falaria no nosso agir, o que Jesus, como Jesus agiria, né? Lá em Mateus 5, 43 a 45, fala: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Então, assim, eu estou fazendo várias perguntas porque totalmente para a gente refletir, porque todas essas passagens, todos esses tópicos, creio que todo mundo aqui já sabia, já tinha uma noção.
Mas o evangelho tem que toda vez ser rememorado, né? Porque às vezes a gente se esquece e, assim, falha quando, tipo, eu sei que estou fazendo, mas eu esqueci, aí eu esqueci de fazer o certo. Mas enfim, tudo que eu estou falando aqui, creio que todo mundo aqui já sabe, e só estou relembrando para todo mundo fazer uma reflexão aqui realmente das nossas ações, do que temos, quem temos agradado ultimamente, se é a nós mesmos, se é a Jesus, se nós temos realmente negado a nós mesmos, tomado a nossa cruz e seguindo Jesus firmemente, imediatamente, como os discípulos fizeram. Então, Jesus manda a gente amar os nossos inimigos. Se Ele já manda amarmos os nossos inimigos, imagina o que devemos fazer com o nosso irmão em Cristo, com aquela pessoa que conhecemos, mas não temos afinidade, com aquele próximo que não é do nosso meio cristão, porque o nosso testemunho também conta lá fora, não somente aqui dentro. Como podemos também odiar os nossos inimigos, se quando éramos inimigos de Deus, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz para nos salvar simplesmente porque nos ama? Porque não faz sentido assim, né? Se Deus é amor, o Espírito Santo habita na gente, como é que podemos odiar aquela pessoa? Se Deus é amor, se Deus é perdão, devemos perdoar 70 vezes 7, como não podemos liberar perdão para aquela pessoa? Eu estou falando isso já falando para mim mesma, mas é o que Jesus manda, não sei eu que estou mandando, não é minha líder Cássia que manda eu fazer isso, não é meu pastor que manda fazer isso, é Jesus que manda fazer isso. E se Ele é seu Senhor, você deve obedecer. Se Ele é seu rei, você deve ser um súdito que obedece ao rei. E só para encerrar, eu quero ler Colossenses 12 a 15, que, creio eu, resume toda essa mini reflexão que eu trouxe, assim como também todo o congresso que foi realizado, que falou especificamente sobre isso, que o reino não é meu, não é seu, o reino é de Deus, nós somos um representante dele, nós somos mensageiras do rei, embaixadores do rei, né? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Amém. Vamos agora para o momento de aviso.